Lord. I don't wanna live at all. I don't wanna make this face anymore. If I don't, that's all. Uma obra-prima, que consegue transmitir, da melhor maneira possível, as dores mais intensas do ser humano, repleto de filosofia sobre nossas vidas e principalmente sobre a nossa morte. Através da forma mais sombria, nos passa toda uma mensagem importante sobre a nossa existência e como devemos lidar com a tristeza e solidão. Aqui no YouTube BR, não encontrei nenhum vídeo falando sobre esse álbum, bem diferente da gringa, que é cheio de conteúdo sobre o disco. Então me senti no direito de fazer um vídeo. Ele não é um álbum focado numa tristeza chorona, apelando com vitimismo. Ele nos leva a uma viagem linista e nos faz refletir com cada música. Um álbum que nos fascina, principalmente pela sua beleza artística e crua. O nome desse disco brilhante é Death Consciousness, da banda americana Have a Nice Life. Formada nos anos 2000, por apenas dois rapazes, Dan Barrett e Jim Macuga, juntos trabalharam seus projetos até em 2008 lançarem oficialmente Death Consciousness, que viria a ser seu maior e principal trabalho. Algo que tinha tudo para dar errado. Não sabiam tocar muitos instrumentos, uma guitarra, um baixo e um computador foi o bastante para Dan e Jim. Sem muitos recursos, mas com bastante talento, com um orçamento pequeno, de menos de $1.000 e com sua própria gravadora independente, lançaram sua obra genial. My Death Consciousness só viria a ser um disco cult no underground alguns anos depois. Em meados de 2010, na internet antiga, foi quando usuários do 4chan e de outras redes da época começaram a compartilhar o álbum, coisa bem comum antes, em que não existia streaming e o acesso era bem menos acessível. Com o passar do tempo, o álbum foi ficando cada vez mais reverente e cultuado na internet, mais underground, inspirando muitos artistas que viriam com seus projetos independentes. Isso só mostra que algo feito de coração, mesmo que não seja reconhecido no momento, algum dia terá seu valor. Tudo que é feito com amor e foco na arte é reconhecido independente. Não foi algo pensado em lucros, e sim em qualidade. Bem diferente do que vemos nos dias atuais, em que existem empresas que apenas miram no financeiro e lucram em cima de artistas que são vendidos todos os dias como um produto e não como algo de impacto musical e artístico. O título Death Consciousness, em uma tradução literal, fica Consciência da Morte, um título que faz um belo resumo da obra. Saber que vamos morrer algum dia não é assustador, nascemos sabendo disso praticamente. Mas o que o título destaca é um ponto de vista nihilista sobre nossas vidas, onde não se vê algo bom ou motivador, apenas um vazio imenso e um desejo inexistente por algo a mais. Afinal, no fim, todos estamos mortos, então o que importa? Acho que o mais interessante é que esse álbum nos dá essas perguntas depressivas e negativas sobre a vida. Aí então cabe a nós mesmos perceber o verdadeiro valor de estarmos vivendo. O disco vinha com um conto na contracapa, uma história fictícia sobre uma religião criada por eles, mas geral trata exatamente sobre essa filosofia existencial e nihilista, sobre a morte e a vida. Isso só dá um toque a mais para o álbum, completando ainda mais toda a sua filosofia, estética e atmosfera. Agora vamos falar de sua capa, que é com certeza uma das minhas favoritas de todos os tempos. A capa é uma pintura de um acontecimento durante a Revolução Francesa, a morte de Marat, pintada por Jacques Louis David em 1793. Uma pintura que retrata um acontecimento histórico em que Marat, um dos líderes políticos da época, é assassinado na banheira por uma mulher que dizia ser uma de suas seguidoras. Na minha opinião, essa capa cabe perfeitamente ao álbum, apenas deixando a obra ainda mais sofisticada e bem feita. Acho que essa pintura no geral condiz muito com o conceito do disco. Marat era tipo um Jesus Cristo da época. No momento de seu assassinato, passava por dias terríveis com sua doença de pele. Estava angustiado e acabado, sozinho esperando a morte, até que foi traído e assassinado. Com todo esse cenário, reflete muito com o protagonista de todas as faixas do álbum, um narrador cheio de angústias, revolta e praticamente morto. Antes de começar a falar sobre cada faixa do álbum, tenho que mostrar para vocês, na minha visão, como o disco foi idealizado. Ele é um disco estruturado como um livro ou filme, dividido em 3 partes de começo, meio e fim.
com a abertura I Quick On Before the Eternal Warms Devours Connecticut e 2 interludes, There's No Food e The Future. Acho importante destacar essa visão na construção do álbum. Só mostra como é uma obra conceitual e completa. Então irei separar em 3 partes. Cada parte eu vou chamar respectivamente com o nome de suas aberturas. Tudo pronto? Então vamos para a primeira parte com a abertura do álbum. Uma introdução mais que perfeita. Uma das músicas mais famosas da banda, simples mas incrível, com um riff que se repete até o final de uma forma lenta e soturna, com um sintetizador de fundo que vai levando o ouvinte a um som atmosférico e melancólico. Na primeira vez que ouvi Defcontious, achei essa música uma das melhores, mas hoje confesso que perto do resto do álbum, ela só serve como uma boa introdução mesmo, pois o resto do álbum tem faixas que essa música não chega nem aos pés. Conseguimos uma interpretação apenas pelo título e pelas únicas palavras que são ditas na música, às vezes só, eu não sei, que se repete várias vezes. Na minha visão, ela trata alguém que está em uma grande confusão interna consigo mesmo. Do título Eternal Warm pode ser uma metáfora, a inevitável morte, o que gera um desespero perto da futilidade das preocupações diárias da vida. A segunda faixa, mais famosa da banda, ou a mais famosa se formos olhar o impacto dessa música na internet. Ela começa com uma linha de baixo agressiva e cativante, que vai graduando com o vocal magnífico de Dan Merritt. Ela retrata basicamente um conto, onde o protagonista vai ao encontro para matar Deus. Segundo sua visão, ele é o causador e responsável pelo seu mundo cheio de maldade, tristeza e violência. Essa música consegue ser incrível por vários aspectos, desde misturar a questão religiosa com a política e humana, até onde tudo se dissolve em violência e mais maldade, basicamente não levando a nada, transformando os dois em seres e em coisas ruins. Aqui está uma música que, se fosse de qualquer outro álbum ou banda, com certeza seria a mais triste e depressiva de todas. Mas lá no final desse disco, tem uma que consegue ser um clímax supremo de desespero e angústia, maior que a grande tristeza. Mas ainda vamos chegar lá. Essa música é uma das minhas favoritas de todo o álbum. Ela consegue captar exatamente os sentimentos de um suicida em seu mais extremo sentimento. A música é da perspectiva de um narrador cometendo suicídio em uma banheira, que está preso em um paradoxo de querer morrer a todo custo, mas se sente culpado por se importar com as pessoas que ficaram, dando mais valor às pessoas que pensam nele do que sua própria vida, até a sua morte. E no final da música ele expressa seus mais profundos sentimentos. A música vai evoluindo a um sentimento pesado e profundo sobre desconexão com a vida, com esse refrão avassalador que nos dá a essência do sentimento mórbido. So please, please, please release me. O narrador implora pela morte e libertação desse profundo sentimento que para ele é a vida. A quarta faixa do álbum é meio que uma continuação da história que vimos em Bloody Hell, mas dessa vez de outra perspectiva, do ponto de vista de Deus. Toda angústia e desolação pela sua própria criação, cheia de ódio e violência, aceita a morte, já que ele repete várias vezes não ter valor pela vida há muito tempo, por toda a tristeza que acaba com a vida de Deus, o desgosto. Destaco o instrumental dessa música, que para mim é perfeito. Ele vai levando a música a um nível esplêndido de clímax. No geral, ela nos passa uma metáfora sobre toda a violência humana, tristeza e amargura, do próprio Criador com seu filho ingrato, que se fez no mundo um completo desespero e dor. A música mais simples do álbum, mas com uma letra que funciona com abertura para as ideias que serão mostradas mais à frente no álbum, desumanização e alienação. Aqui, eu separo o álbum como a segunda parte. Bom, essa música, em específico, ela não tem um instrumental genial nem arranjos incríveis, mas carrega uma letra poderosa. Ela expressa um desejo profundo de arrependimento e de redenção. O eu lírico busca por esquecer seus feitos passados, mas ao mesmo tempo se prende a um loop de sofrimento pelas suas ações. A música continua, explorando a sensação de miséria constante, com o lírico refletindo sobre como ele é constantemente manipulado e oprimido.
Chegamos à segunda parte do disco, com um interlúdio muito belo, There's No Foot, com seu título dando novamente a ideia de miséria e decadência, um instrumental carregado de melancolia e que nos leva à segunda parte do álbum. Aqui, meus amigos, chega uma faixa que é uma crítica ácida à sociedade moderna e política. A música começa mostrando uma contemplação com a vastidão do universo e a insignificância da vida humana, mostrando a jornada solitária das pessoas que não veem sentido na vida, sentindo-se perdidas e desconectadas. O que causa isto é a manipulação de uma força que a música se refere, uma metáfora que podemos enxergar como uma crítica ao governo e a quem está nos maiores poderes do país e do mundo, que perpetuam a desigualdade e a injustiça. A letra também faz uma crítica direta ao capitalismo e à ganância, como as linhas It's All Money Now, destacando como o valor monetário se sobrepõe a tudo, inclusive a saúde e ao bem-estar das pessoas. A imagem de desejar um copo de água fresca sem óleo venenoso é uma metáfora poderosa para a busca por algo puro e essencial em um mundo corrompido. A música termina com uma nota de desespero e resignação, questionando se alguém faria algo diferente nas mesmas circunstâncias, sugerindo uma reflexão sobre a moralidade e a ética em tempos de crise. Puta pariu. Essa aqui também é uma das melhores faixas do álbum, com uma ponte instrumental incrível e uma letra poderosíssima, que basicamente foca em um dos pontos mostrados na música anterior. Os 40 mil do título talvez seja uma referência ao número de suicídios nos Estados Unidos naquela época. A música começa mostrando metaforicamente os manipuladores. Na música, as estrelas e os lobos, que manipulam humanos como peças de xadrez, sem sentimentos, sem pensamentos e sem vontades. A música avança e nos mostra que eles foram condicionados a isso, como um esquema de adestração, criando uma sociedade distópica, parecido com a do livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Questionando se temos realmente o livre-arbítrio ou somos apenas manipulados pelo governo e seus superiores. Será que somos apenas marionetes do desespero e da alienação? Chegamos à última parte do álbum, que é aberta pelo último interlúdio, The Future, um instrumental até que simples, mas que nos dá a ideia de como pode ser o futuro. Chegamos à música que serve como uma antecedência da próxima faixa, que com certeza é o clímax absoluto do álbum. Igual à sua próxima faixa, ela trata sobre o amor, que é a emoção mais forte do ser humano. Ela começa com uma metáfora científica, dizendo que os átomos são mentirosos e que não percebem as suas próprias limitações, que pode ser entendido como a busca por algo mais profundo e significativo em um relacionamento. Seu refrão, com certeza, resume a essência da música. Jesus Christ, what is love so lonely? A repetição dessa frase destaca a angústia e a frustração do eu lírico em relação ao amor. A menção a Jesus Cristo pode ser vista como um apelo desesperado. No geral, Deep é a profunda reflexão, a busca por significado. I Don't Love. Chegamos à cereja do bolo, a minha música preferida do álbum inteiro, a música que consegue ser o clímax supremo de todo o álbum. É o resultado de tudo que nos foi apresentado, toda angústia, alienação, ódio e solidão, combinados em uma música que mostra o desespero mais profundo do ser humano, a falta de amor. Um instrumental simples, até sem grandes alterações, mas que vai fluindo e levando a uma atmosfera única, melancólica e desesperadora, combinada com vocais carregados de sentimentos de angústia. O que a gente ouve é talvez a música mais triste de todos os tempos, ou pelo menos uma das mais tristes que se pode ouvir em qualquer tipo de música. Eu não quero viver assim, Senhor. Eu não quero viver de jeito nenhum. Eu não quero fazer mais essa cara. Mas se eu fizer, isso é tudo.
Ela abre com um vocal isolado, expressando a essência do sentimento abordado, o desespero em não sentir nenhuma emoção, culminando ao desejo inevitável de morte, a busca por um significado. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada onde esse amor deveria estar. O refrão que se repete quase a música inteira, que passa por um desespero absoluto. O Eurídico afirma não sentir nem prazer nem alegria, apenas nada, um vazio gigantesco. Não é que ele não tem ninguém para amar, ele absolutamente não sente nenhum tipo de amor. Nada onde esse amor deveria estar. Ele não se sente vivo, ele não sente nada. Só esse refrão é um baque gigantesco, bate no nosso coração e retorce ele. Alguém chegar a esse ponto é realmente horrível, em que não enxerga nenhuma saída, onde a morte seria a mais apropriada, mas ainda assim vazia e sem sentido. Meu Deus, que música! Ela carrega todo o peso do álbum e joga na nossa cara. Earth Mover. E chegamos ao fim dessa obra-prima, com essa música sendo uma perfeita finalização, uma das minhas preferidas também, uma brilhante combinação de distorções de guitarra, levando você a um nível angelical. Soa como se tirasse a sua alma para fora e voltasse. Ela nos apresenta o fim do mundo, destruído por golems gigantes, que depois de matarem todos e destruírem tudo, se sentem desolados e deprimidos, desejando apenas a morte. Esses seres de pedra, insensíveis e implacáveis, representam a perda da humanidade e a transformação da Terra em um deserto estéril.